Eu nem lembro direito como cheguei até o estacionamento naquela noite. Só sei que minhas pernas estavam pesadas e minha cabeça girava depois de mais um plantão interminável. A luz fria dos postes refletia no chão molhado, criando sombras que pareciam se arrastar comigo enquanto eu caminhava. Meu uniforme estava amarrotado, o cabelo preso de qualquer jeito, e tudo o que eu queria era silêncio. Quando avistei um carro preto destravado, não pensei duas vezes antes de abrir a porta e entrar. O banco era macio demais para ser o meu, mas minha mente cansada não processou aquilo de imediato. Fechei os olhos por um segundo, apoiando a cabeça no encosto, sentindo um alívio momentâneo. Foi quando o cheiro diferente no ar me fez franzir a testa, como se algo estivesse fora do lugar. E então, antes que eu pudesse entender, uma voz masculina cortou o silêncio como uma lâmina afiada. "Você entrou no carro errado", ele disse, com um tom frio que me fez abrir os olhos imediatamente. Meu coração disparou ao perceber o homem ao volante, impecavelmente vestido, olhando para mim com evidente irritação. Tentei me explicar, mas minha voz saiu fraca, quase como se eu ainda estivesse presa ao cansaço. Ele me analisava de cima a baixo, como se estivesse avaliando algo que claramente não o agradava. Senti meu rosto esquentar, não só pela vergonha, mas pela forma como ele me reduziu a um simples erro inconveniente. "Isso não é um táxi", ele continuou, com um leve desprezo escondido nas palavras. Engoli seco, juntando forças para responder, mesmo com a dignidade vacilando dentro de mim. Mas algo no olhar dele me fez hesitar, como se eu estivesse sendo colocada em julgamento. Eu pedi desculpas, tentando manter a compostura, mesmo com a sensação de estar completamente fora do lugar. Expliquei que havia acabado de sair do hospital e que só queria ir para casa. Ele soltou um suspiro impaciente, como se minha explicação fosse irrelevante. Seus dedos bateram levemente no volante, demonstrando uma irritação contida que só aumentava o desconforto. Aquele silêncio pesado entre nós parecia se esticar mais do que deveria. Era como se o tempo tivesse desacelerado só para prolongar aquele momento constrangedor. Eu queria sair dali o mais rápido possível, desaparecer antes que aquilo piorasse. Mas meu corpo parecia travado, como se algo me prendesse naquele lugar. Quando finalmente alcancei a maçaneta, ele falou novamente, me fazendo parar no meio do movimento. "Você deveria prestar mais atenção", disse, com uma frieza que me atingiu mais do que eu gostaria de admitir. Aquilo não era só uma observação, era um julgamento. A forma como ele dizia aquilo carregava algo mais profundo, quase pessoal. Respirei fundo, sentindo um misto de raiva e vergonha se formando dentro de mim. Por um instante, pensei em responder à altura, dizer algo que o fizesse recuar. Mas o cansaço venceu, e eu não tinha energia para aquele tipo de confronto. Então apenas assenti, como se aceitasse aquele peso que ele colocou sobre mim. Saí do carro sentindo o ar frio da noite bater no rosto, tentando recuperar o controle. Fechei a porta com cuidado, mas por dentro, tudo em mim parecia fora do lugar. Dei alguns passos, mas a sensação de estar sendo observada me fez hesitar. Sem querer, olhei para trás e encontrei o olhar dele ainda fixo em mim. Havia algo ali, algo que não combinava com a arrogância que ele demonstrava. Não era apenas desprezo, era mais complexo, mais difícil de decifrar. Isso me incomodou ainda mais do que as palavras duras que ele havia dito. Porque, de alguma forma, aquele olhar ficou gravado em mim. Continuei caminhando, tentando ignorar o peso daquela situação. Mas minha mente insistia em reviver cada detalhe, cada expressão, cada palavra. Era ridículo quanto aquilo estava me afetando. Eu já havia enfrentado coisas muito piores em um hospital. Já tinha lidado com dor, perdas, despedidas. E ainda assim, aquilo me abalava. Talvez porque não fosse apenas sobre o erro. Talvez fosse sobre a forma como ele me fez sentir pequena. E isso era algo que eu não conseguia simplesmente deixar para trás. Cheguei ao meu verdadeiro carro alguns minutos depois, ainda tentando organizar meus pensamentos. Sentei no banco, segurando o volante sem ligar o motor. O silêncio ali dentro era diferente, mais familiar, mais seguro. Mas minha mente ainda estava naquele outro carro, naquele outro momento. Fechei os olhos por um instante, tentando afastar a imagem dele.
Sem sucesso. Algo naquela troca rápida, naquele choque inesperado, havia deixado uma marca. Uma marca que eu ainda não entendia completamente. Quando finalmente liguei o carro, respirei fundo e tentei seguir em frente. Disse a mim mesma que aquilo não significava nada. Era só um erro, um encontro desagradável que logo seria esquecido. Mas, no fundo, eu sabia que não era tão simples assim. Havia algo diferente naquele homem, algo que me desestabilizou. E pior do que isso, algo que despertou uma curiosidade que eu não queria sentir. Enquanto dirigia pela noite silenciosa, uma pergunta insistia em surgir. Por que aquele estranho parecia já fazer parte da minha história? Dirigi por ruas quase vazias naquela noite, mas minha mente estava longe de estar em silêncio. Cada farol vermelho parecia uma pausa forçada para reviver tudo o que tinha acontecido. A voz dele ecoava como um sussurro incômodo, repetindo cada palavra com precisão irritante. Eu apertava o volante com mais força do que o necessário, tentando afastar aquela sensação. Mas não era só o que ele disse, era como ele disse. Era o olhar, o tom, a forma como me analisou como se eu fosse insignificante. E aquilo, por algum motivo, atingiu um lugar muito mais profundo do que eu esperava. Um lugar que eu normalmente mantinha bem protegido. Quando cheguei em casa, larguei a bolsa sobre a mesa e me encostei na parede por alguns segundos. O silêncio do apartamento era quase ensurdecedor depois de um dia inteiro cercada por sons e urgências. Fechei os olhos, tentando desacelerar o coração que ainda parecia inquieto. Minha rotina sempre foi pesada, mas eu sabia lidar com ela. Sabia separar o que era trabalho do que era pessoal. Mas naquela noite, essa linha parecia borrada. Porque aquilo não tinha acontecido dentro do hospital. E mesmo assim me afetava como se tivesse. Como se tivesse mexido com algo que eu não queria encarar. Fui até o espelho e observei meu reflexo com mais atenção do que de costume. O uniforme amassado, o cansaço estampado no rosto, os cabelos desalinhados. Era assim que ele tinha me visto. Era essa imagem que ele julgou em segundos. E, por mais que eu soubesse que não deveria me importar, uma parte de mim se importava. Demorado, deixando a água quente cair sobre meus ombros. Normalmente, aquilo bastava para aliviar qualquer tensão acumulada. Mas dessa vez, nem isso foi suficiente. Porque minha mente continuava voltando para aquele carro. Para aquele momento em que nossos olhares se cruzaram. Havia algo ali que não se encaixava completamente na imagem de arrogância dele. Algo que eu não conseguia identificar. E talvez por isso me incomodasse tanto. Como um quebra-cabeça com uma peça fora do lugar. Deitei na cama, esperando que o cansaço finalmente vencesse meus pensamentos. Mas o sono demorou a chegar, como se minha mente se recusasse a desligar. Fiquei encarando o teto, revivendo cada detalhe sem querer. Era absurdo o quanto aquele encontro breve estava ocupando espaço dentro de mim. Eu nem sabia o nome dele, e ainda assim, ele estava ali. Presente, insistente, difícil de ignorar. Talvez fosse apenas orgulho ferido. Ou talvez fosse algo que eu ainda não queria admitir. Nos dias seguintes, tentei voltar à minha rotina normalmente. Pacientes, corredores, urgências, tudo seguia como sempre. Mas, em pequenos momentos de silêncio, minha mente escapava e voltava para aquele olhar, para aquela sensação de ter sido vista e julgada ao mesmo tempo. Isso me irritava mais do que qualquer outra coisa, porque eu não gostava de não ter controle sobre meus próprios pensamentos. E, naquele caso, eu claramente não tinha. Foi então que algo inesperado aconteceu. Em meio a mais um dia comum no hospital, um burburinho diferente começou a se espalhar. Conversas sussurradas, olhares curiosos, uma movimentação fora do habitual. Algo importante estava prestes a acontecer. Eu não dei muita atenção no início, focada no meu trabalho. Até que ouvi alguém mencionar a chegada de um homem influente. Um nome que não reconheci, mas que fez todos ao redor reagirem. E, sem saber exatamente porquê, senti um arrepio percorrer minha espinha. Naquele momento, ainda sem entender o motivo, tive uma sensação estranha. Como se algo estivesse prestes a se encaixar. Como se aquele capítulo mal resolvido estivesse longe de terminar.
Continuei meu caminho pelos corredores, tentando ignorar aquilo. Mas, no fundo, uma parte de mim já sabia. Sabia que aquela história ainda não tinha acabado. E que, de alguma forma, eu ainda cruzaria com ele novamente. A pergunta era: o que aconteceria quando isso acontecesse? O movimento no hospital naquela manhã estava diferente, quase elétrico, como se algo importante estivesse prestes a acontecer. Eu caminhava pelos corredores com minha prancheta nas mãos, tentando ignorar os cochichos ao redor. Médicos que normalmente mantinham postura séria agora pareciam inquietos, atentos a cada detalhe. Enfermeiras trocavam olhares curiosos, como se compartilhassem um segredo silencioso. Aquilo me incomodava mais do que deveria, talvez porque eu não gostasse de surpresas. Minha rotina sempre foi previsível, e era assim que eu conseguia manter o controle. Mas naquele dia, o controle parecia escapar por entre meus dedos, e eu ainda não sabia o quanto aquilo mudaria tudo. Foi perto da recepção principal que percebi a movimentação aumentar. Seguranças, algo raro por ali, se posicionavam discretamente, observando cada canto. Um grupo de pessoas bem vestidas entrou logo em seguida, chamando a atenção de todos. E então eu o vi. O mesmo homem. O mesmo olhar firme, a mesma postura impecável, como se o mundo ao redor simplesmente se ajustasse à presença dele. Meu coração falhou por um segundo, como se tivesse sido pego de surpresa. E, naquele instante, tive certeza de que não estava pronta para aquele reencontro. Tentei desviar o olhar, fingir que não o reconhecia, como se aquilo pudesse apagar o passado recente. Mas era tarde demais. Os olhos dele encontraram os meus com uma precisão quase desconcertante. Houve um pequeno intervalo de silêncio entre nós, mesmo com todo o barulho ao redor. Era como se o tempo tivesse desacelerado apenas para aquele instante. Eu vi o reconhecimento surgir no olhar dele. E, junto com ele, algo mais, algo que não estava lá antes, algo que eu não consegui identificar de imediato. Ele falou com as pessoas ao redor, mantendo a postura firme, mas percebi uma breve hesitação. Como se minha presença tivesse interferido, mesmo que minimamente, no controle que ele demonstrava. Aquilo me deu uma sensação estranha de equilíbrio, como se, pela primeira vez, eu não estivesse em desvantagem. Endireitei os ombros, respirando fundo, tentando recuperar minha postura profissional. Eu não era aquela mulher perdida no estacionamento. Ali, naquele ambiente, eu sabia exatamente quem eu era, e não permitiria ser diminuída novamente. Nem por ele, nem por ninguém. Poucos minutos depois, fui chamada para auxiliar em um atendimento específico. Quando entrei na sala, senti o ar mudar antes mesmo de entender o motivo. E então o vi novamente, mais próximo, mais real, mais impossível de ignorar. Ele estava ali não como alguém distante, mas como parte direta da situação. Seu olhar encontrou o meu de novo, dessa vez sem a mesma frieza de antes. Havia curiosidade agora, talvez até um leve desconforto. E isso mudou completamente a dinâmica entre nós. Durante o atendimento, mantive o foco no paciente, como sempre fiz. Minhas mãos eram firmes, meus movimentos precisos, minha voz segura. Era ali que eu me sentia no controle, onde ninguém podia questionar meu valor. Mas, mesmo assim, eu sentia o olhar dele sobre mim em alguns momentos, observando, analisando, diferente daquela primeira vez, mas ainda intenso. E aquilo despertava algo em mim que eu não sabia como nomear. Quando tudo terminou, eu me virei para sair, pronta para encerrar aquele encontro da forma mais profissional possível. Mas antes que eu alcançasse a porta, ouvi a voz dele novamente. Dessa vez, não fria, mas controlada, quase cuidadosa. "Você trabalha aqui?" ele perguntou, como se já soubesse a resposta. Parei por um segundo, sentindo o peso daquela pergunta. Virei apenas o suficiente para encará-lo. "Sim", respondi, simples, firme, sem espaço para interpretações. E, pela primeira vez, senti que ele estava sendo obrigado a me ver de verdade. Houve um breve silêncio depois disso, carregado de significados não ditos. Ele parecia procurar algo, talvez palavras, talvez uma forma de se posicionar.
mas não disse nada imediato. E, de alguma forma, aquilo falou mais do que qualquer frase poderia. Eu não esperei, apenas segui meu caminho, deixando aquele momento para trás. Mas sabia que algo havia mudado, porque, dessa vez, não fui eu quem saiu abalada. Enquanto caminhava pelo corredor, senti uma estranha mistura de sensações. Alívio, por ter mantido minha postura. Satisfação, por não ter abaixado a cabeça. E, ao mesmo tempo, uma curiosidade crescente, para me deixar alerta. Era como se, a qualquer momento, nossos caminhos pudessem se cruzar novamente. E essa possibilidade, por mais que eu resistisse, mexia comigo, de um jeito que eu ainda não entendia completamente. Nos dias seguintes, ele apareceu mais vezes no hospital, sempre rodeado de pessoas, sempre mantendo aquela postura firme e controlada. Mas havia pequenas diferenças agora, quase imperceptíveis para qualquer outro. O olhar dele não passava mais por mim como se eu fosse invisível. Pelo contrário, ele parecia me procurar, mesmo sem admitir. E quando nossos olhares se encontravam, havia uma pausa silenciosa, uma troca que não precisava de palavras, e que, aos poucos, se tornava cada vez mais intensa. Eu, por outro lado, fazia questão de manter minha distância, não por medo, mas por orgulho. Eu não tinha esquecido a forma como fui tratada naquela primeira noite, e não pretendia facilitar nada para ele. Se havia algo acontecendo ali, não seria eu quem daria o primeiro passo. Mantinha minha postura profissional, firme, quase fria quando necessário. Mas, por dentro, eu sabia que não estava tão indiferente quanto gostaria. E isso me incomodava mais do que qualquer outra coisa. Em um desses dias, ele surgiu de forma inesperada em um dos corredores mais tranquilos. Eu estava sozinha, organizando alguns prontuários, quando senti aquela presença novamente. Levantei o olhar, e lá estava ele. Sem comitiva, sem distrações, apenas ele e aquele silêncio entre nós. Por um instante, ninguém disse nada. O ambiente parecia suspenso, como se o mundo tivesse parado do lado de fora. E, dessa vez, não havia para onde fugir, nem para ele, nem para mim. Você é sempre assim? Ele perguntou, quebrando o silêncio com uma voz mais baixa do que antes. Franzi a testa, sem entender completamente o que ele queria dizer. Assim como, respondi, mantendo o tom neutro. Ele deu um leve passo à frente, sem invadir meu espaço, mas deixando claro que estava presente. Distante, disse, com um olhar que parecia mais curioso do que crítico. Aquilo me pegou de surpresa, mas não deixei transparecer. Cruzei os braços, sustentando o olhar dele sem recuar. Profissional, corrigi, com firmeza. Por um breve momento, algo mudou na expressão dele, quase imperceptível, mas real, como se minha resposta tivesse provocado algo que ele não esperava. Ele assentiu levemente, como se aceitasse aquilo, mesmo sem concordar totalmente, mas não insistiu. E isso, de certa forma, me surpreendeu mais do que qualquer provocação, porque eu esperava arrogância, não contenção. E aquilo despertava ainda mais minha curiosidade. Os dias foram passando, e esses pequenos encontros começaram a se repetir. Sempre rápidos, sempre carregados de algo não dito. Um olhar mais demorado, uma frase interrompida, uma presença constante demais para ser coincidência. Era como um jogo silencioso, onde nenhum de nós queria perder o controle, mas também não queria sair completamente. Eu sentia que ele estava tentando se aproximar do jeito dele. E, ao mesmo tempo, eu mantinha minhas barreiras firmes, mesmo sabendo que elas já não eram tão sólidas quanto antes. Em um fim de tarde, depois de mais um turno puxado, encontrei ele novamente perto da saída. A luz do entardecer atravessava os vidros, criando sombras suaves ao redor. Ele estava sozinho, olhando para fora, como se estivesse perdido em pensamentos. Quando percebeu minha presença, virou-se lentamente. Nossos olhares se encontraram mais uma vez, mas dessa vez havia algo diferente. Menos tensão, mais intensidade. Menos defesa, mais intenção. E isso fez meu coração bater de um jeito que eu não esperava.
Eu fui injusto com você, ele disse, finalmente, quebrando o silêncio com uma sinceridade inesperada. As palavras ficaram suspensas entre nós, carregadas de significado. Eu não respondi de imediato, porque, por mais que aquilo fosse o que eu queria ouvir, não era tão simples assim. O passado não desaparecia com uma frase, mas, ao mesmo tempo, algo dentro de mim se suavizou. E isso era perigoso, porque talvez, sem perceber, eu já estivesse deixando ele se aproximar mais do que deveria. Depois daquela frase, algo entre nós mudou de forma silenciosa, mas definitiva. Não foi imediato, nem explícito, mas eu senti como se uma barreira tivesse sido levemente deslocada. Continuei com minha rotina, mas agora havia uma nova camada em tudo aquilo. Uma expectativa discreta, quase involuntária, de encontrá-lo novamente. E, quando encontrava, já não havia o mesmo peso de antes. Ainda existia tensão, mas agora ela vinha acompanhada de algo mais difícil de ignorar. Algo que se aproximava perigosamente de interesse. E isso me deixava em alerta constante. Ele começou a aparecer com mais frequência, mas não da mesma forma de antes. Já não vinha apenas como alguém cercado de importância e distância. Agora, surgia em momentos mais calmos, quase como se escolhesse quando se aproximar. Nossas conversas eram breves, mas carregadas de significados ocultos. Perguntas simples que escondiam curiosidade real. Respostas contidas que tentavam proteger mais do que revelar. Era como se estivéssemos nos estudando, pouco a pouco. Sem pressa, mas sem recuar. Em uma dessas conversas, ele perguntou sobre meu trabalho. Não de forma superficial, mas com um interesse que me pegou desprevenida. Falei sobre os plantões, sobre o cansaço, sobre as histórias que carrego todos os dias. Ele ouviu em silêncio, sem interromper, algo raro para alguém como ele. Seu olhar já não era julgador, era atento, quase respeitoso. E isso mexeu comigo mais do que qualquer elogio poderia, porque eu não estava acostumada a ser vista daquela forma. Foi nesse momento que percebi que havia algo quebrado nele também. Não era algo visível à primeira vista, mas estava ali, na forma como evitava falar de si mesmo, nos pequenos silêncios entre uma frase e outra, no jeito como desviava o olhar quando o assunto se aproximava demais dele. Aquilo despertou em mim uma curiosidade diferente, não superficial, mas profunda, como se, por trás daquela postura impecável, existisse alguém tentando se esconder. Demorou alguns encontros até que ele deixasse escapar algo mais pessoal. Não foi uma confissão direta, nem uma revelação completa. Foi apenas um detalhe, dito quase sem intenção, mas suficiente para mudar minha percepção. Ele mencionou uma perda, algo que parecia ainda recente, ainda doloroso. E, naquele instante, a arrogância que eu enxergava nele começou a fazer sentido. Como uma armadura construída para proteger algo muito mais frágil. Aquilo me desarmou de um jeito inesperado, porque, de repente, ele deixou de ser apenas o homem que me humilhou. Aquilo não me incomodou. Pelo contrário, trouxe uma sensação estranha de conforto. Ficamos ali por alguns minutos, em silêncio, compartilhando algo que não precisava ser explicado. O vento leve, a noite calma, o cansaço dividido entre nós. Era simples, mas intenso de um jeito inesperado. Sem perceber, relaxei ao lado dele, baixando minhas defesas por um instante. E foi nesse instante que senti o olhar dele sobre mim novamente, diferente de todos os outros. Mais profundo, mais próximo, como se ele estivesse prestes a ultrapassar um limite invisível. Quando nossos olhos se encontraram, algo mudou de forma irreversível. Não foi dito em palavras, mas foi sentido com clareza. A distância entre nós parecia menor, mesmo sem nos movermos. O ar ficou mais denso, carregado de algo difícil de nomear. E, pela primeira vez, eu não quis recuar, mas também não avancei. Ficamos ali, presos naquele momento, sem saber exatamente o que aconteceria a seguir. Depois daquela noite silenciosa ao lado dele, algo dentro de mim já não era mais o mesmo. Havia uma proximidade crescente entre nós, mesmo sem declarações ou gestos explícitos.
Mas, junto com essa aproximação, surgiu também uma consciência incômoda, a de que nossos mundos eram completamente diferentes, e que, em algum momento, essa diferença deixaria de ser apenas um detalhe, passaria a ser um obstáculo real, algo que nem olhares, nem silêncios compartilhados conseguiriam ignorar. E isso começou a pesar mais do que eu gostaria de admitir. No hospital, as coisas começaram a mudar de forma sutil, mas perceptível. Algumas pessoas passaram a me observar com mais atenção do que o normal. Conversas cessavam quando eu me aproximava. Olhares se cruzavam com significados que eu não precisava ouvir para entender. Era inevitável. Ele era alguém importante demais para passar despercebido. E qualquer aproximação com ele também não passaria. Aquilo me incomodava profundamente, porque fugia do meu controle. E eu sempre valorizei manter minha vida longe de julgamentos externos. Ele parecia perceber isso, mesmo sem que eu precisasse dizer. Em alguns momentos, tentava manter mais distância em público, como se estivesse tentando me proteger, ou talvez proteger a si mesmo. Mas isso só tornava tudo mais confuso. Porque, quando estávamos a sós, aquela distância simplesmente desaparecia. E o que ficava entre nós era real demais para ser ignorado. Essa dualidade começou a me desgastar, como se estivéssemos vivendo duas histórias diferentes ao mesmo tempo. Em um desses dias, uma mulher apareceu ao lado dele no hospital, elegante, segura, com uma presença que chamava a atenção sem esforço. Ela falava com ele com naturalidade, como alguém que já fazia parte do seu mundo. Eu observei de longe, tentando manter minha expressão neutra, mas senti algo apertar dentro de mim. Não era raiva, nem exatamente ciúme. Era uma sensação mais profunda, como se aquela cena estivesse me mostrando uma realidade que eu tentava evitar. Naquele instante, percebi com clareza o abismo entre nós. Ela pertencia àquele universo. Eu não. Era simples assim. E, por mais que eu quisesse ignorar, aquilo era impossível de negar. Voltei ao meu trabalho tentando afastar aquele pensamento, mas ele permaneceu ali, insistente, como uma verdade difícil de engolir. E, pela primeira vez, comecei a questionar até onde aquilo poderia ir. Mais tarde, ele me encontrou novamente, como se percebesse algo diferente em mim. Seu olhar buscava respostas que eu não queria dar. "Você está diferente", ele disse, com um tom mais sério do que o habitual. Eu desviei o olhar por um segundo, tentando reorganizar meus pensamentos. "Estou apenas cansada", respondi, mesmo sabendo que não era só isso. Ele não pareceu convencido, mas também não insistiu imediatamente. E aquele silêncio entre nós voltou, mais pesado dessa vez. "Isso não precisa ser complicado", ele disse depois de alguns segundos. Eu soltei um leve suspiro, sentindo um misto de frustração e lucidez. "Para você talvez não", respondi, finalmente encarando. Houve um breve choque no olhar dele, como se não esperasse aquela resposta. Mas eu continuei. "Seu mundo não é o meu", completei, com mais calma do que eu realmente sentia. As palavras ficaram no ar, firmes, impossíveis de voltar atrás. E, pela primeira vez, vi ele realmente sem resposta. Aquilo não era um confronto, era uma verdade. Uma que nenhum dos dois podia ignorar por muito mais tempo. Ele passou a mão pelo rosto, como se estivesse processando tudo aquilo. Havia algo ali, um conflito interno que ele não conseguia esconder completamente. E, por um instante, pensei que ele fosse simplesmente recuar, voltar para o lugar onde tudo era mais fácil para ele. Mas ele não fez isso. E isso, de certa forma, tornou tudo ainda mais difícil. Eu me afastei primeiro, antes que aquele momento se prolongasse além do necessário, porque sabia que, se ficasse, poderia ceder mais do que deveria. Enquanto caminhava pelo corredor, senti o peso daquela decisão. Não era apenas sobre ele, era sobre mim, sobre o que eu estava disposta a enfrentar. E, naquele momento, eu ainda não tinha certeza. Só sabia que aquilo estava longe de terminar. E que, talvez, o mais difícil ainda estivesse por vir. Depois daquela conversa, tentei me convencer de que me afastar seria o melhor caminho.
Mergulhei ainda mais no trabalho, preenchendo cada minuto com tarefas e responsabilidades. Era a única forma que eu conhecia de silenciar o que estava acontecendo dentro de mim. Evitei os lugares onde sabia que poderia encontrá-lo. Evitei até pensar nele, sempre que possível. Mas algumas presenças não desaparecem apenas com distância. E a dele continuava ali, mesmo quando não estava fisicamente perto. Como uma lembrança insistente que se recusava a ser esquecida. Os dias passaram, e a ausência dele começou a chamar mais atenção do que sua presença. Era estranho, porque eu tinha sido eu quem decidiu se afastar. Mas, ainda assim, algo parecia incompleto. Como se uma parte da história tivesse sido interrompida no meio. No hospital, o clima voltou ao normal, ou pelo menos parecia. As conversas cessaram, os olhares curiosos desapareceram. Tudo voltou ao seu devido lugar, menos eu. Foi então que ouvi algo que fez meu mundo parar por um instante. Durante uma conversa casual entre colegas, o nome dele surgiu novamente. Dessa vez, acompanhado de comentários que me deixaram imóvel. Falavam sobre ele e aquela mulher elegante que eu havia visto. Sobre uma relação antiga, algo sério, quase oficial. Meu estômago revirou antes mesmo que eu pudesse processar completamente. E, naquele momento, tudo começou a fazer sentido. Da pior forma possível. Senti como se tivesse sido puxada de volta para aquela primeira noite. Para aquele carro, aquele olhar, aquela sensação de ser pequena. Hesitar. Ele percebeu imediatamente que algo estava diferente. E, pela primeira vez, foi ele quem pareceu perder o controle da situação. Precisamos conversar, ele disse. Eu ri de leve, mas não havia humor naquele som. Agora, respondi, com um tom que carregava mais do que palavras. Ele deu um passo à frente, visivelmente tenso. Você ouviu alguma coisa? Afirmou, mais do que perguntou. Cruzei os braços, sustentando o olhar dele. Eu não precisei ouvir muito, respondi, firme. O silêncio que se seguiu foi pesado, quase sufocante. E, naquele instante, não havia mais espaço para meias verdades. Ele passou a mão pelo cabelo, claramente tentando encontrar as palavras certas. Mas eu não queria palavras bonitas. Queria respostas reais. Você nunca achou importante mencionar? Perguntei, sem elevar a voz. Ele abriu a boca para falar, mas hesitou. E aquela hesitação disse mais do que qualquer explicação. Foi ali que algo dentro de mim se quebrou de vez. Não com barulho, mas com uma certeza silenciosa. Eu não sou parte do seu mundo. Continuei, com mais calma do que eu sentia. E nunca fui, completei, antes que ele pudesse interromper. Ele tentou se aproximar, mas eu dei um passo atrás. Não por medo, mas por necessidade. Eu precisava manter aquela distância. Pela primeira vez, era eu quem estava escolhendo isso. E, mesmo doendo, havia uma força nisso. Uma clareza que eu não podia ignorar. Saí antes que ele pudesse dizer mais alguma coisa. Não queria ouvir justificativas, nem explicações incompletas. Precisava de silêncio e de espaço para entender tudo aquilo. Enquanto caminhava, senti os olhos arderem, mas não deixei as lágrimas caírem. Eu já tinha passado por coisas mais difíceis, mas aquela dor era diferente, mais silenciosa, mais profunda e, de alguma forma, mais difícil de curar. Mas o que eu ainda não sabia era que aquela não era toda a verdade, que havia algo importante que ainda não tinha sido dito, algo que mudaria completamente minha visão sobre ele e sobre tudo o que aconteceu entre nós. Porque, às vezes, a queda não é o fim, é apenas o começo de uma revelação. E a minha ainda estava por vir. Os dias que se seguiram foram estranhamente silenciosos, como se o mundo tivesse perdido um pouco do som. Eu continuei indo ao hospital, cumprindo meus turnos, mantendo minha postura intacta por fora. Mas por dentro, tudo parecia mais lento, mais pesado, mais difícil de organizar. Evitei qualquer lugar onde pudesse encontrá-lo novamente. E, surpreendentemente, ele também não apareceu. Aquilo deveria ter me dado paz, mas não deu. Porque o silêncio, às vezes, machuca mais do que qualquer confronto.
e o meu estava carregado de perguntas sem resposta. Em uma tarde comum, quando eu já começava a acreditar que tudo tinha terminado daquela forma, ele reapareceu. Não no hospital, não cercado de pessoas, mas sozinho. Estava me esperando do lado de fora, próximo ao estacionamento. O mesmo cenário onde tudo começou, mas com um peso completamente diferente. Meu coração acelerou no mesmo instante, contra minha vontade. Pensei em ir embora, fingir que não o vi, mas algo me fez parar. Talvez curiosidade, talvez algo que eu ainda não conseguia negar. Ele se aproximou devagar, sem aquela postura dominante de antes. Havia algo diferente nele, mais contido, mais real. Eu preciso te explicar, disse, com uma voz firme, mas sem arrogância. Eu cruzei os braços, mantendo uma distância segura. Eu já entendi o suficiente, respondi, tentando manter minha defesa intacta. Ele negou levemente com a cabeça, como se esperasse aquela reação. Não, você não entendeu tudo, insistiu, com uma intensidade que me fez hesitar. E, pela primeira vez, eu considerei ouvir. Ele respirou fundo antes de continuar, como se estivesse organizando algo difícil de dizer. Ela faz parte da minha vida, mas não da forma que você pensa, começou. Franzi a testa, tentando não me deixar envolver tão facilmente. Ele explicou sobre compromissos antigos, expectativas familiares, decisões que nunca foram realmente dele. Falou de uma relação construída mais por obrigação do que por escolha. E, enquanto falava, não havia orgulho em sua voz. Apenas um peso, uma verdade que ele parecia carregar há muito tempo. E, pela primeira vez, eu vi o homem por trás da imagem. Aquilo não apagava o que eu senti, nem justificava completamente o silêncio dele, mas mudava a forma como eu enxergava tudo. Porque não era tão simples quanto eu havia imaginado. Nunca é. Fiquei em silêncio por alguns segundos, absorvendo cada palavra, sentindo aquela barreira dentro de mim oscilar perigosamente, entre o que eu queria proteger e o que eu começava a sentir novamente. Por que eu? Perguntei, quase sem perceber que estava falando em voz alta. Ele me olhou de um jeito diferente, mais direto, mais honesto. Por que você não me olha como os outros olham? Respondeu, sem hesitar. Aquilo me atingiu de uma forma inesperada, porque eu sabia exatamente o que ele queria dizer. Com ele, eu nunca tentei impressionar, nunca tentei me encaixar. E talvez fosse exatamente isso que nos aproximava. O silêncio voltou entre nós, mas dessa vez não era pesado. Era carregado de possibilidade. Eu podia ir embora naquele momento. Podia escolher o caminho mais seguro, mais previsível. Mas, pela primeira vez em muito tempo, não era isso que meu coração queria. E isso me assustava mais do que qualquer outra coisa. Porque sentir, de verdade, sempre traz riscos. E eu sabia exatamente disso. Ele deu um pequeno passo à frente, diminuindo a distância entre nós. Não o suficiente para invadir meu espaço, mas o bastante para mudar tudo. Seus olhos estavam fixos nos meus, como se esperasse uma resposta que eu ainda não tinha certeza. Respirei fundo, sentindo aquele momento se expandir ao redor. Lembrei da primeira noite, da humilhação, da raiva. Mas também lembrei dos silêncios, dos olhares, da conexão inesperada. Nada daquilo era simples. E talvez nunca fosse. Isso não vai ser fácil, eu disse, finalmente, quebrando o silêncio. Ele assentiu, sem desviar o olhar. Eu sei, respondeu, com uma sinceridade que eu já reconhecia. Houve um pequeno intervalo, e então eu dei um passo à frente também. Não era um gesto impulsivo. Era uma escolha consciente, mesmo com todos os riscos envolvidos. E, naquele instante, algo dentro de mim se permitiu sentir novamente. Não havia garantias, nem promessas perfeitas, mas havia verdade. E, às vezes, isso é tudo que realmente importa. Enquanto estávamos ali, no mesmo lugar onde tudo começou, percebi o quanto havíamos mudado. Não éramos mais dois estranhos presos em um erro. Éramos duas pessoas marcadas por escolhas difíceis, tentando algo improvável. E, talvez, exatamente por isso, tão real. Porque, no fim,
Nem todo erro é um acidente. Às vezes, é só o começo de algo impossível de